Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui, agradecer ao professor Micael, ao professor Carlos, ao professor William. Eu vou começar a apresentação agora, tá? Bom, o meu trabalho, meu nome é José Monteiro Nunes, o meu trabalho se titula Violência e Justiça Espacial, um estudo do programa Territórios pela Paz no bairro Nova União, Marituba, Pará. Tá? Para a gente começar, a gente tem que entender uma coisa, que o Brasil teve um processo de industrialização tardia, né? E que só em 1970 o Brasil passa a ser uma cidade, um país urbano, onde a cidade passa a ser a o principal palco das relações sociais, né? De 1970 para cá, o Brasil passa por uma urbanização acelerada que isso traz várias consequências, incluindo deteriorização da infraestrutura urbana, condições habitacionais precárias e indicadores sociais péssimos. Né? Aqui na Amazônia também teve essa urbanização acelerada. A gente pode ter os exemplos de Parapeba, de Marabá e de Belém, onde está situada a região metropolitana de Belém, onde fica o município de Marituba. Né? E o meu estudo fala sobre o bairro Nova União, que fica no município de Marituba. E uma das manifestações da urbanização a urbanização acelerada é a violência. Tá? Nesse contexto, a gente vai... as questões norteadoras do meu trabalho vão ser quais as principais implicações da problemática da violência no bairro Nova União, Marituba, Pará, geradas a partir do programa Territórios pela Paz, o TERPAZ. Né? Quais as mudanças na infraestrutura e nos serviços que ocorreram no bairro Nova União a partir do programa TERPAZ, como se apresentam os indicadores de crimes violentos no bairro, qual é a realidade da violência no bairro, como a realidade da violência no bairro se evidencia sobre a ótica da justiça espacial. O objetivo geral do trabalho é compreender a problemática da violência e sua articulação com a vulnerabilidade socioeconômica no bairro Nova União, de Marituba, Pará. E os específicos são entender a dinâmica da produção do espaço produção espacial do bairro Nova União, analisar os indicadores socioeconômicos e infraestruturais do bairro, né? Analisar os indicadores de crimes violentos totais intencionais, que são os CVLIs, anteriores e posteriores à implantação da Usina da Paz, e refletir sobre o programa TERPAZ, seus desdobramentos na promoção da justiça espacial no bairro Nova União. O artigo está dividido nessas seções. A primeira vai ser os fundamentos metodológicos, que a minha pesquisa vai se caracterizar como qualitativa e quantitativa. Ela vai ser qualitativa porque a gente vai dar uma qualidade para o bairro, né, a partir da visão dos moradores. E vai ser quantitativa porque a gente vai pegar os dados de violência, principalmente, e fazer uma quantificação e depois fazer uma análise. Né? Procedimentos metodológicos vão ser levantamento bibliográfico, levantamento documental e trabalho de campo. Aqui no levantamento bibliográfico, esses foram os principais temas que eu procurei, os principais autores: produção do espaço, moradia e assentamento precário, diferenciação e segregação socioespacial, justiça espacial e direito à cidade e violência e suas manifestações. Na parte de levantamento documental, eu peguei principalmente o plano diretor de Marituba, os dados do IBGE, onde vai falar sobre o censo demográfico, estimativas populacionais, as características socioeconômicas e os aglomerados subnormais. Né? Também foram coletados dados secundários de CVLIs, junto com a SIAC, né? Que é a Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, que está vinculada com a SECUP, que é a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará. No trabalho de campo, eu fiz trabalho de campo em 2021 e eu fui para colher as informações necessárias para a elaboração de mapas, e eu também fiz 15 entrevistas na Usina da Paz, né? E todas foram transcritas, gravadas e analisadas, né? Gravadas, transcritas e analisadas, e todo com o consentimento dos entrevistados. Bom, para a gente começar a falar, a gente tem que introduzir o município de Marituba. Ele vai estar dividido aqui em norte e sul, cortado pela BR-316. O bairro do Nova União, ele fica na parte norte de Marituba. E aqui está o município no contexto da região metropolitana de Belém. Falando mais do bairro Nova União, ele vai ser dividido aqui em 3 aglomerados subnormais. A gente vai entender que
Com o passar do tempo lá no local, no campo, a gente percebe que as pessoas não têm um limite exato do bairro, eles não sabem que parte do bairro elas ficam. Um fala que é do bairro São Francisco, um fala que é do bairro Novo, mas no plano diretor de Marituba mesmo, o bairro Nova União, ele é composto por 3 aglomerados subnormais. Aglomerados subnormais do bairro Novo, São Francisco e Nova União. Esses 3 aglomerados formam o bairro Nova União, tá? A gente pode ver aqui que o aglomerado do Nova União tem a maior quantidade de domicílios particulares permanentes na parte norte do aglomerado Nova União, que vai ser aqui mesmo onde vai ser instalada a usina da Paz, que é um dos fatores, né, por estar muito aglomerado, por ter muitos domicílios, que vai ser instalada aí a usina. E também tem um importantíssimo rio Mocajuba aqui, que a gente vai falar dele mais pra frente. Antes também a gente precisa falar dos conceitos que eu trabalho no texto, né? Territórios pela Paz, o programa TerPaz, né? Mas o que significa território? Para o SAC, ele vai dizer que não é apenas uma área geográfica, mas também uma construção social, psicológica, onde as pessoas estabelecem limites e fronteiras para demarcar sua presença e identidade, né? Para o Rafestan, ele também vai concordar com isso e falar que é onde os indivíduos manifestam suas ações. Uma dessas ações é o poder, né? Para o Rafestan, ele vai dizer que no território não há um vácuo de poder, sempre haverá uma instituição ou um grupo que exerça o poder sobre o território. No caso, o poder pode ser exercido pelo Estado, pela igreja, ou por grupos criminosos, que no caso era o bairro Nova União, né? E esses grupos criminosos propiciam o crime e a criminalidade. E o que é o crime e a criminalidade? O crime a gente pode definir como um fenômeno individual e específico, limitando-se a infrações das leis cometidas por indivíduos, por exemplo, o crime da pirataria, onde é só uma pessoa que comete o crime e é um crime isolado, que não necessariamente afeta um grupo todo, né? Já a criminalidade, por outro lado, é um fenômeno de natureza social que afeta diversos aspectos da vida cotidiana, né? Por exemplo, o professor Cleixaga, ele vai falar que a criminalidade ela ocorre num tempo específico, num determinado espaço, onde ocorre várias incidências de crimes, mas está vinculado ao tempo e ao espaço. E uma dessas coisas do crime também gera violência, onde leva no título do meu trabalho, né? Violência. E o que é a violência? A violência vai dizer que é qualquer forma de violação dos direitos humanos. Nesse contexto, a gente pode entender que a violência pode se manifestar como violência sexual, discriminação com base em etnia ou gênero, maus tratos, exclusões, ameaças, entre outras. No meu trabalho, ele vai focar na violência, que é a violação dos direitos urbanos do cidadão, né? E também os crimes violentos totais e intencionais. A gente pode ver aqui nessa tabela que do ano de 2009 a 2019 houve uma decrescente na criminalidade no Brasil, mas no Pará houve uma crescente de 13%, né? Diante desse cenário, o governo do estado do Pará ele elabora um programa, né, para poder combater essa violência e recuperar os territórios que antes pertenciam a outras instituições de poder, né? E com essa criação do território pela paz, né, nos primeiros anos foram feitas nos 3 municípios da região metropolitana de Belém, que foram Belém, Ananindeua e Marituba. Esses 3 municípios estão conurbados e foram os primeiros municípios onde foram instaladas as usinas da paz. Em Marituba, a usina só foi concluída em 2021, né? Antes da conclusão dessa usina, o governo já liberava verba para poder fazer as ações, para poder fazer a intervenção no bairro, né? A Escola do Calábria foi a principal área, principal local onde o governo utilizou para poder realizar suas ações. Mas também não foi só no bairro Nova União. A gente pode ver que aqui, no bairro Centro de Marituba, ocorreu também ações. Por exemplo, a Praça Matriz de Marituba foi um dos locais também onde ocorreram várias ações do TerPaz lá em Marituba, né? Aqui a gente pode ver como se apresentam os crimes violentos letais intencionais. A gente vê aqui que de 2013 a 2022 é o meu recorde. E se a gente for comparar com os outros bairros de Ananindeua e Belém, não é um número muito expressivo, né?
Porque tem, quando a gente vai comparar com outros bairros de Belém, por exemplo, tem 30, tem 40, e aqui não, tem poucos. Mas eu fiquei me indagando por quê, porque já que eu fui com essa informação, né, que tinha pouco, eu fiquei me indagando por que tinha pouco crime de violência intencionais lá, né, e eu vou comentar isso mais pra frente. Chegando na parte do trabalho de campo, já que eu fui lá para essas informações, eu perguntei para as pessoas, né, que no caso eu fui junto com o André, que está também presente no plateia, qual a parte mais perigosa do bairro e quais as principais causas das mortes nos bairros, né? Aqui tem o entrevistado 1, 2 e o 4, lembrando que eu fiz 15 entrevistas, eu peguei esses 3 para mostrar para vocês. E o primeiro fala o seguinte: a parte mais violenta é para a banda de cá, que está falando próximo ao rio. Antes era muito violento, mas para a parte da Baixada. As principais mortes são por invasão e tráfico. O número 2 fala o seguinte: as mortes são por tráfico, né? Eu não vou me complicar por isso. A parte mais violenta aqui é para a parte da cerâmica. Muito assalto, muita violência. A cerâmica também é uma parte mais interna do bairro que fica próximo ao rio, né? E o 4 vai falar o seguinte: ixi, aqui nesse rio era feita desova de corpos, vinha droga por aqui, por ali, apontando para a parte de cima do rio. O tráfico era muito forte, agora eu já me sinto mais seguro, tá legal. E a entrevista também eu perguntei sobre, já pela parte da justiça espacial, a questão da mobilidade, serviços e lazer. O número 2, número 6 e o número 11 foi as entrevistas que eu trouxe para vocês aqui, os trechos. Eu acho que o transporte público é até bom, às vezes demora um pouco. Eu faço tudo aqui no bairro mesmo, pet shop, farmácia, tem caixa 24 horas no mercado. Ele só sai de lá se for para fazer compra específica no centro, né? O 2, o 6 vai falar o seguinte: agora tem ônibus de noite, porque tinha muito assalto a ônibus. Eu cansei de vir várias vezes andando porque os ônibus não queriam entrar para cá. Difícil. Agora tem bastante ônibus porque parou os assaltos. Antes tinha muito mesmo, agora tem várias viaturas rodando por aqui. O entrevistado número 11 vai falar o seguinte: agora os ônibus estão vindo até aqui na usina. E não sou daqui, eu não sou daqui, sou de outro bairro, né? Mas eu tenho parente que estão aqui no União. E os ônibus não vinham para cá. Ele está falando da Rua Bom Sossego, que é a rua onde está instalada a Usina da Paz. Vou voltar aqui para vocês, para mostrar que aqui são as principais vias da Nova União. E aqui essas ruas, elas eram um pouco asfaltadas, né? E aqui é a Rua Bom Sossego, onde ela também foi asfaltada, né? E aqui onde ficava, onde está exatamente a Usina da Paz, era um local que era usado como um quartel-general de um grupo, de uma organização criminosa. E o rio era como se fosse uma rota do narcotráfico. As pessoas relatavam isso, que chegava muita droga por lá. E nesse rio também fazia desova de corpos. Então a Usina da Paz foi instalada exatamente em cima onde funcionava esse quartel-general do grupo criminoso. Aqui, para finalizar, né, na entrevista eu fiz um questionário e sobre as principais indicadores socioeconômicos de lá, né, que no caso segurança, educação, lazer, saúde e saneamento. A gente pode ver que antes da Usina da Paz predominava péssimo e ruim, depois predominou bom e regular. Eu vou dar destaque em 3 aqui para vocês. No caso, uma é educação. Lá na Usina da Paz tem muito curso disponibilizado lá. Por exemplo, curso de gastronomia, curso de alfabetização de adultos, curso profissionalizante. Então isso foi um ponto que eles agregaram como um valor a mais na educação, né? O lazer também, tem muito esporte, futebol, natação, tem stand-up paddle lá, onde era o rio, né? Então foi um lazer a mais que eles tiveram lá, apesar de eles relatarem que não tem praça no bairro, né? E a saúde, ele fala que só tinha um posto de saúde lá no bairro e que agora lá na usina estão tendo muita disponibilidade de serviços de saúde. No caso tem tratamento psicológico, clínico geral, ortodôntico. Então isso foi uma das coisas que eles relataram que melhorou no bairro. E para considerações finais, a gente pode ver que, dessa forma, o Estado utilizou o programa Take Paz para exercer uma maior presença no bairro, sendo sua maior manifestação física a usina, né? Porque ele disponibiliza serviço, mas a manifestação física do Estado, na minha visão, foi a Usina da Paz, onde o Estado fincou e disse aqui é uma recuperação de território que agora pertence a mim, né? As ações eram a principal forma de intervenção
no bairro eram pontuais e específicas, sem estrutura permanente, que ocorreu antes da usina. Lembrando que eu falei que as ações ocorriam em várias partes do bairro, com vans que levavam cadeira de rodas e levavam serviços também de coleta de sangue, essas coisas assim. Isso era específico antes da usina ser criada, né? Porém, a inauguração da usina consolidou sua presença no bairro, pois levaram serviços antes inexistentes, além da infraestrutura como asfaltamento e saneamento básico, dessa forma promovendo um avanço em direção à justiça espacial. Essas aqui foram minhas referências e obrigado.